Boa tarde, meus amados irmãos em Cristo Jesus. Louvado seja Deus, que Deus possa abençoar toda a família, nesta tarde de hoje, de 15 horas e 38 minutos, aqui no estado da Bahia, que é a capital, Salvador, aqui no meu estado. Eu venho nesta hora deixar uma mensagem aos nossos corações, amém? Que se encontra no livro de Êxodo, capítulo 20, do verso 25, que diz assim: servirei o Senhor vosso Deus, Ele abençoará vosso pão, vossa água, e tirará do meio de vós as enfermidades, amém? Meus queridos amados, irmãos, amigos em Cristo Jesus, espírita, católico, todos, que Deus ama toda a humanidade que Ele criou, Ele não ama e nem eu também o pecado, mas o ser humano nós amamos. Amados, nós temos percebido que vários tipos de enfermidade têm surgido na face da terra. Não é isto? E tem enfermidade que é fatal, Somente Deus para curar, para restaurar e para dar vitória. Mas tudo isto vem acontecer, a palavra do Senhor nosso Deus se cumprindo, Peste, guerra, rumores de guerra, várias coisas nós temos percebido que tem acontecido na face da terra entre o povo, de uma forma geral, tanto cristão, não cristão. Mas eu quero dizer algo para os meus amados irmãos. A Bíblia diz que o Senhor que sara, é Ele que usa as mãos do médico para curar, O médico é apenas um instrumento para que Deus possa usar, para poder, trazer um diagnóstico do problema da enfermidade que aquela pessoa tem, Louvado seja Deus, e Deus executa a cura. Porque se Deus não curar, ninguém cura. Se Deus não fizer, amados, no nome de Jesus, ninguém faz. Quem faz tudo é Ele. Por isso, é necessário que nós viemos ser grato ao Senhor nosso Deus. Em tudo, Mas, como diz no livro de Salmo, de número 20, eu li um versículo 25, mas se você ler do versículo 1 em diante, do 20, você vai ver aquilo que nós precisamos fazer para que Deus possa agir e nos dar vitória. Porque enquanto nós tivemos adorando aquele que não é digno, como diz ali, se você ler do verso 1 em diante, você vai ver as abominações que é necessário que nós arranquemos da nossa vida para que Deus entre no nome de Jesus Cristo com a providência necessária naquilo que eu e você necessitamos. Não é isto? Louvado seja Deus. Porque o Senhor Jesus aqui na terra, quando Ele veio a este mundo, Ele curou, foi muitos, Sarou, cego via, o cego de nascença, que Jesus curou, quando Ele cuspiu no chão, fez lodo, entoou na vista do cego e mandou levar no tanque de Siloé, quer dizer, enviado. Quer dizer, Ele enviou, enviado. E quando Ele lavou as vistas, Ele voltou a enxergar. Quer dizer, se o Senhor não fizer, ninguém faz.
Porque Ele é o Deus que sara. Entendeu? Mas para isso nós precisamos de servir somente a Ele. Adorar somente a Ele. Porque se você for ler no livro de Êxodo, se eu fosse ler aqui, do verso 20, primeiro em diante, aí você vai ver tipo de abominações que impede de muitos de nós sermos abençoados diante de Deus. Louvado seja Deus. Então, a palavra de Deus, ela fala dessa forma. A Bíblia diz que o Senhor, ele foi convidado, essa mensagem do cego, está no livro de João, capítulo 9, do verso 1 em diante. Você vai ver a cura do cego de nascença. E a Bíblia diz que Jesus foi convidado para um casamento, né? Ele e teus discípulos, não é isso? Uma festa, me perdoa. O casamento foi o casamento de Caná da Galileia, que ali iniciou o teu ministério com o primeiro milagre. Mas Jesus, ele subiu, né, para ir ao templo, mas antes dele ir ao templo, ele entrou, né, louvado seja Deus, ali a palavra de Deus fala sobre o tanque de Betesda, aonde tinha muito que jazia, e ali tinha um homem paralítico, 38 anos paralítico, e aquele tanque, né, tinha águas, quando descia um anjo em certo tempo, e movia aquelas águas, e aqueles que descia primeiro era curado de qualquer enfermidade. Mas Jesus esteve ali e olhando para aquele homem, né, aquele tempo todo que aquele homem estava com aquela enfermidade, Jesus disse para ele, quer ele ficar sã? Aí ele disse, não há ninguém aqui, Senhor, que me põe no tanque quando as águas são movidas. Aí Jesus disse para ele, ó, pega a tua cama e vai para casa. Ele pegou a cama, levantou, pegou a cama e foi para casa. Era paralítico de nascença. E vários milagres que ele fez, né? Às vezes, irmão, tem enfermidade que nós estamos passando é por causa da nossa rebeldia com Deus. É por causa da nossa falta de confiança em Deus, de servir somente a Ele, né? Mas Ele ama a cada um de nós. O desejo do Senhor Jesus é que todos nós, né, viemos, o quê? Tanto ser salvo como curado de todo tipo de enfermidade. Então, se eu for falar aqui das maravilhas que Jesus realizou, são muitas coisas, mas eu vou ficar por aqui, né? Peço que os amados meditem nessa palavra, livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 25, mas se os irmãos quiserem ler do versículo 1 em diante, né, do capítulo 20, você lê até o 25, tá bom? E que Deus possa abençoar cada um. Uma boa tarde para todos. Ore por mim, pela minha família, minha casa, a minha esposa, minhas filhas, meus netos, né? Todos meus parentes, em nome de Jesus. Amém? Fique com Deus, que Deus abençoe a todos.